Bom dia, tô vindo aqui hoje no domingo mesmo para conversar com vocês. Eu tô editando aqui o vídeo e como eu sabia que eu não ia conseguir fazer um vídeo inteiro, porque esse fim de semana foi super agitado e começou o MCAL na quinta, então eu fiquei fazendo chale e tudo mais, eu resolvi gravar pequenos pedaços ao longo desses dias, né, de quinta até hoje, para poder montar um vídeo que seja interessante e fosse legal para mostrar para vocês como foi todo esse processo de começar a ler a receita, de descobrir as coisas da primeira pista e tudo mais. Eu acho importante, antes da gente começar, avisar que, obviamente, tem spoilers nesse vídeo. Então, se você não começou ainda o chale e quiser manter o mistério, se você tá no comecinho da receita e não quis ver o resto, eu falo bastante do chale, da pista 1 e tudo mais. Então, se você não quiser spoilers, eu recomendo que você termine a sua pista 1 e depois assista o vídeo. Então, esteja avisado, certo? Tem bastante spoilers. É importante mencionar que tudo que eu falo aqui nesse vídeo sobre a receita, ele também fala no vídeo dele, que é gratuito, disponível na internet, no YouTube para todo mundo, tá? Então, apesar de eu estar falando um pouco sobre a receita, eu não estou dando contagem de pontos, não estou dando nenhuma parte essencial da receita que ele não comenta. Tudo que eu estou comentando, mesmo que esteja na receita, ele fala no vídeo dele abertamente para todo mundo, tá? É importante de comentar sobre isso porque não é uma coisa que se faz, né? Uma receita paga, ela não pode ser divulgada publicamente, né? Principalmente por uma pessoa que não é a dona da receita, como é o meu caso. Outra coisa que eu queria era pedir para você relevar certas coisas que eu falei durante esses primeiros vídeos. Eu chamo as conchinhas de escamas no começo, porque era muito cedo, eu estava empolgada e eu confundi scallops com scales e fiquei chamando de escamas, mas elas são scallops, que são vieiras, na verdade, né? Mas a gente pode chamar de concha perfeitamente. Então, essa primeira parte da receita que ele chama de conchas, eu algumas vezes estou chamando de escamas, mas é só ignorar. Então, agora eu deixo vocês com a Marina de quinta, de sexta e de sábado, e depois eu volto aqui para mostrar o progresso do meu chale. Feliz primeiro dia de MCAL para todos que celebram! Hoje eu acordei 6h30, eu vi que às 6 a pista já estava lá no meu e-mail. Mas como eu sou muito facilmente influenciável e eu sei que é muito fácil eu simplesmente mergulhar naquilo que eu gosto de fazer e esquecer de todo o resto, eu preciso ter disciplina. Eu vou levar as crianças para a escola, vou tomar um banho, vou fazer meu café, aí eu vou sentar e vou ver a pista. Olha que legal, dessa vez ele fez uma coisa que ele nunca tinha feito antes, pelo menos que eu nunca tinha visto, que é fazer duas pistas 1. Ele fez uma pista 1 sem nenhuma foto e uma pista 2 que tem foto e tem um esquema, pelo que eu tô lendo aqui, eu não abri ainda. Porque se você quiser ver, por exemplo, colocação de couro, se você quiser ter uma ideia da pista 1 antes de começar. Ele nunca tinha feito isso antes, eu achei interessante. Eu me lembro que uma vez eu assisti um podcast que entrevistava pessoas que participavam, né, do MCAL. E tinha muita gente que falava isso, que se incomodava um pouco com a receita porque você tá seguindo e de repente tem uma foto e a pessoa não queria ver nada, nem foto, né? Então é interessante isso, que você tenha uma versão que é limpa, vamos dizer assim, para quem não quer ver absolutamente nada. Bom, eu baixei a pista 1 simples por enquanto. Vou baixar as duas, vai. Bom, eu tô abrindo aqui a pista 1 sem fotos. Vamos ver o que ele tem pra gente aqui de surpresa. Olha que legal, agora nessa receita ele já está explicando, por exemplo, sobre a colocação de cor. A cor A é a cor principal e dominante essa semana. A cor C
vai se tornar uma estrela solo em outra pista. Aí ele recomenda que a gente escolha entre a A e a C cores que sejam contrastantes. Ele fala que se você tiver 4 cores contrastantes, tá ótimo, todas elas vão ser usadas mais ou menos de modo igual por toda a receita. Então ele tá falando que essa semana a cor A vai ser a dominante e ela que vai margear as outras 3 cores, ou seja, ela vai fazer uma espécie de uma moldura em relação às outras 3 cores. Depois a cor A não vai ser a cor principal nas outras sessões, mas que vai ser muito, muito proeminente essa semana. E aí na pista 1 ele recomenda escolher a mais escura ou a mais clara como a cor A, e que deveria ter um bom contraste com as outras 3. Aí ele tá falando que a cor B, essa cor B vai ter um acento, não é assim que a gente fala, né? Vai ser acentuado, vai ter uma textura acentuada na pista 1. Aqui ele já começou com as 4 cores e já começou com o Mohair There. Aqui na cor B ele está escolhendo usar o Mohair There, ou seja, colocar o Mohair junto com a cor B, segurando as 2 cores juntas. Aí ele repete aquilo que a gente já falou, né? Você pode colocar Mohair a hora que você quiser, é só uma sugestão dele, né? Aí ele falou que a cor C é uma acentuação pequena na pista 1, mas que mais pra frente, que eu já falei, mais pra frente no chale, ele vai ser uma cor solo, uma estrela solo. Aí ele tá falando que a cor C é incrível como um pop of color, como uma cor contrastante diferente. Ou escolha uma cor para ser a C que seja diferente das outras 3 cores. Sempre são diferentes, não? Ah, não, se for um degradê, não, né? Aí ele fala uma coisa interessante para a minha paleta, por exemplo. A minha paleta é toda de tons pastéis, então eu não tenho uma cor que seja mais acentuada do que as outras. Elas são diferentes, mas elas são todas pastéis, são todas parecidas. Então ele fala que se você não tem uma cor que seja contrastante, diferente das outras, que você use também na cor C uma cor a mais clara ou a mais escura. E aí ele falou que o D vai aparecer como um acento muito sutil essa semana. Olha que legal, agora que eu tô lendo tudo. Ele colocou dicas para composição das cores para todo tipo de paleta. Então, para uma paleta que seja degradê, para uma paleta que seja de 3 degradês e um ponto de cor, um pop of color, que nem ele fala, ou uma paleta que seja multicontraste, porque ele fez várias dessas paletas, que as 4 cores são cores contrastantes e com o mesmo valor tonal, né? São 4 cores fortes e ele tá dando dicas para cada uma das 4. Ele tá dando a dica, por exemplo, que num degradê é a sugestão dele, que a cor A seja mais escura e a cor C seja mais clara. Aí, como a gente já imaginou, se você tiver uma combinação que seja de 3 degradês e um pop of color, então ele sugere que a A seja mais escura e o pop of color seja a C. O exemplo que ele dá aqui, por exemplo, são 3 tons de cinza e um amarelo. O amarelo, obviamente, é o pop of color. Então, o cinza mais escuro seria o A e o amarelo seria o C. Agora eu tô interessada em ler sobre o multicontraste, porque eu acho que a minha paleta, apesar de não ter cores gritantes, serem cores pastéis, ela se encaixa, acho que no multicontraste. Porque ela não é bem um degradê, né? Porque são tons diferentes. Boa, o que ele diz é, se você tem uma dessas paletas que é multicontraste, tanto faz. Não é simples assim que ele fala, mas ele quer dizer que se todas as cores são fortes, intensas e combinam umas com as outras, então que não faz muita diferença. Ele diz que escolheu, ele tem uma paleta aqui que é laranja, magenta, azul escuro e verde. Então ele fala, por exemplo, que ele escolheu o azul como a C, porque depois ela vai ter um momento solo e ele achou que é legal assim. E depois ele deixou o laranja como A, o magenta como B e o verde como D.
No fundo, pelo que eu entendi das dicas dele, no fundo é assim, agora na pista 1, a estrela principal vai ser o A. Mais tarde, numa outra pista, a estrela principal vai ser o C, e pelo que eu entendi, vai ser o C meio solo também. Só com pequenos contrastes das outras 3 cores. Então, meio que escolhe com a cor a cor que você mais quiser ver nessa primeira pista, principalmente pensando que ela vai margear as outras cores, então tem que ser uma cor que você acha que combina bem com as outras 3, e escolhe a sua C como uma cor que você talvez queira ver sozinha em algum momento, ou mais proeminente em algum lugar, sabe? Que legal, ele falou que a pista 1 é inspirada nas ondas de som. Ele já começou a pista 1 com brioche. Steven, no ano que eu chamo um monte de gente para participar e que eu convenço todo mundo que todo mundo é capaz e vai conseguir, não é o ano para você começar com o pé no peito, com brioche na sessão 1, né? Na pista 1. Mas calma, gente, todo mundo vai conseguir, tá? Quem tiver audácia, coragem, vai conseguir, vamos fazer o brioche, vai dar tudo certo. Se não, como sempre, ele tem essa opção de cordão para quem não quer fazer o brioche, para fazer o cordão no lugar do brioche, fica tudo bem, tá bom? E aí ele já fala de usar essa agulha extra para segurar pontos. E aí ele fala, se você não tiver do mesmo tamanho que você está usando, pode ser um tamanho maior ou um tamanho menor, né? Então eu, por exemplo, estou usando 3,75, eu não preciso ter uma outra agulha com pontas 3,75, pode ser 3,5, pode ser 4, por ali, né? Também pode ser variar entre madeira e metal, é só para segurar os pontos. E já vai ter welts. Ele começou com o pé no peito dessa vez, não tem jeito. Welt, eu não sei como é que fala isso em português, mas no meu chale, no Shawlography que eu tô fazendo agora, que era do MCAL de 2021, eu acabei de parar exatamente na hora dos welts. O welt é um pedaço de tecido que você vai tecer como se fosse malha, normal, né? Ponto meia na frente, ponto tricô atrás, e depois você vai dobrar ele em algum momento. Então na hora que você estiver fazendo essa última carreira, você vai pegar uma perninha do tricô aqui embaixo. Então você vai dobrar essa... Né? Você tá construindo um tecido vertical aqui e aí você vai dobrar ele, então ele vai ficar assim uma pontinha. Não sei como fala isso em português, não sei nem se tem nome para isso em português, mas ele fica uma aba, é isso, ele fica uma abinha de tecido. Vai ter listras com laçadas. Olha que legal, ele tá falando também o quanto mais ou menos ele usou de metragem de fio na pista 1. Isso eu não me lembro de ter visto. Interessante. Seção 1, escamas. Eu adoro esse cara, ele é muito criativo. Gente, quem tá pegando um chale dele pela primeira vez, não se assusta, tá? Ele dá esses nomes e ele fala dessas coisas mega complicadas, mas é tudo, juro, é tudo meia, tricô e laçada. Não varia muito disso, tá? Varia talvez de onde você faz a laçada, com quantos pontos juntos você faz um meio ou um tricô. Ele varia essas coisas, mas no fundo é meia, tricô e laçada. É só uma questão de como que a gente faz isso, tá? Bom, vou escolher as minhas cores. Pronto. Essas são as minhas cores que eu já tinha mostrado aqui, né? E o meu mohair. Vamos ver o que eu vou fazer, o que eu vou escolher aqui de cores. Ele falou que a cor A poderia ser a cor mais clara ou mais escura. Eu acho que eu gosto da ideia de ser essa daqui, porque ele falou que é uma cor legal que vai margear, que vai moldurar as outras cores. Essa é a única combinação que não é a minha preferida, mas eu acho que é uma cor que combina para margear todas, né? Eu acho que essa daqui poderia ser a cor principal. E aí ele fala que a C é a sua cor mais contrastante. Essa cor que depois, em alguma outra pista, você quer que ela seja ela vai ser meio que a principal. E eu gosto muito dessa cor, eu acho que ela é bem
chamativa, vamos dizer assim, né? Eu acho que ela iria bem como um pop of color. Aí sobre o mohair, ele fala que vai ter essas abas, só que é com a cor B. E ele fala para usar um mohair. Quer dizer, se quiser usar um mohair, né? Só que daí eu não tenho mohair. O meu mohair é pra D, seria, né? Pra C e pra D. E ele fala também que a gente vai usar na D. Ele fala que você pode trocar a sua D com o mohair there. Não, então aí sim, eu uso essa e não uso pra fazer as abas da B. Acho que eu gostei dessa combinação. Pronto, ele já me cagou minha escolha de cores de novo. Eu tô aqui assistindo o vídeo, bem no comecinho ele tá explicando justamente essa coisa da composição das cores. E ele tá dizendo que vai ter um momento em que as cores A, D e B vão fazer uma espécie de um degradê. Pra mim, o degradê que eu mais gosto seria esse daqui. No que ele tá mostrando, o escuro é o A, né? Mas pra mim seria esse daqui. Então essa seria A, essa seria a D e essa a B. Só que se for isso, significa que essa daqui é a C, que ele falou que vai ter uma importância sozinho, que vai ter seu momento e não sei o que lá e tal. E não era o que eu tinha planejado para que essa fosse a C. Só que se essa for a C, o meu trio depois seria esse, que não é ruim, mas não é exatamente um degradê. Para mim o degradê é esse. Ou no máximo... esse. Mas não, eu gosto mais desse. E agora? O que a gente faz? A gente desobedece o tio Steven? E faz do nosso jeito? Melhor não, né? Porque além de tudo, é o que eu falei, eu tenho 300 metros de cada fio, então eu não sei nem se eu vou conseguir terminar. E se eu ainda escolher mudar a composição de cores para fazer o que eu quero, daí a chance de não ter fio no final é muito grande, né? Agora eu não sei, eu tô achando que vai ser isso mesmo, tô achando que essa daqui vai ser minha cor C, que é maravilhosa, não se engane, é só porque não sei se é a cor que eu escolheria para ser a cor principal em algum momento, mas pode ser também, de repente ela dá pensando que meu chale vai ser todo meio pastelzinho, né? De repente você ter uma cor C que tem o seu momento no sol, pode ser tipo... harmonioso, vamos dizer assim, né? Não sei, vamos ver. Ele tá falando que a gente pode escolher a cor que a gente quiser, no fundo, né? E ele acabou de pegar essa combinação que eu falei, que era uma combinação contrastante, né? Que seria a minha. Ela tem pouco contraste, mas ela tem cores que cada uma pertence totalmente à sua família. E ele fala que você pode pular para ver no final do vídeo como que vai ficar para você escolher. Isso é uma coisa que eu sei que muita gente faz. Gosta de ver como que vai ficar e daí decide as cores. Eu particularmente acho que daí perde um pouco a graça do MCAL, sabe? Eu acho que a graça de você fazer um TJ misterioso é você meio que tatear no escuro. Eu acho isso, tá? Porque eu acho que senão, você espera passar outubro, compra a receita toda pronta, vê o que todo mundo já fez, escolhe as cores e faz o seu chale da cor que você quiser. Mas aí não tem mistério, certo? Eu acho que a graça é justamente essa, você ir mergulhar no escuro, sabe? Então eu vou fazer isso, eu vou me basear nas dicas que ele falou, vou pensar, mas não vou olhar no final e já vou começar com as cores que eu escolhi. É o que eu falei para as minhas amigas, no final das contas... a graça toda de você fazer um chale misterioso é simplesmente a graça de você brincar no escuro. É tipo, como chamava aquela brincadeira? Rabo de gato? Ai, caramba, tinha alguma coisa com gato. Não lembro. Que era uma brincadeira que a gente tinha que procurar as pessoas, era tipo um pega-pega no escuro, não sei se você se lembra disso. É meio que essa a graça, é você simplesmente ir vendo como vai ficando o chale sem saber. Depois, no final, se você gostou do chale, mas não gostou tanto das cores, ou faria diferente, aí sim você vai lá e refaz, você já fez todas as pistas, você já sabe como que é, você já errou, você já acertou. Aí sim você faz o seu chale, tipo aquele que você vai querer desfilar por aí. Mas eu acho que antes disso a graça é participar da brincadeira, sabe? Então é isso que eu gosto de fazer, por isso que eu não gosto, eu tô assistindo aqui,
mas mais para ver as técnicas. Normalmente nem isso eu faço, eu gosto de seguir só a receita. Mas eu vou dar uma assistida, porque como depois eu vou dar as assessorias, eu acho importante ter em mente o que ele falou, o que ele falou e o que ele não falou, para eu não, enfim, não me repetir e também não ficar dando spoiler de coisa que não é para falar, né? Mas eu não vou ver até o final, eu vou fazendo e daí eu vou vendo. Agora ele está falando da parte da agulha extra para segurar os seus pontos. Ele está falando que se você não fizer a opção de brioche, fizer a opção de cordão, talvez você não precise dessa agulha em espera, mas que se você fizer o brioche, você vai precisar deixar pontos em espera, então para você ter essa agulha extra. Eu tô pensando, quem tem os tubinhos de silicone, aqueles que eu falei que a Rê vende, que a gente usa para segurar pontos, para experimentar uma roupa, por exemplo, também você pode deixar os seus pontos em espera no tubinho de silicone, daí você não precisa ter uma outra agulha. Bom, essa daqui ficou no final das contas a minha sequência, então. Eu vou mergulhar nisso daqui. A, B, C e D. Vamos ver como vai ser. Ó, esse comecinho aqui foi o que eu falei uma vez. Esse comecinho aqui foi o que eu falei, que a gente fica meio na dúvida qual que é o lado da frente, qual que é o lado de trás. E se você para na receita, depois você não sabe mais onde que você começou, onde que você terminou. Então aqui eu acho que é legal pegar um daqueles marcadores que eu falei pra você de mosquetão. Que nem esse daqui da Rê. Porque daí você coloca ele na frente do seu trabalho e ele te marca o que é o seu lado, da frente. Não precisa ser tão grande, né? Mas qualquer um que você possa depois tirar. Porque daí você sabe, se você tiver que pausar o seu trabalho, por exemplo, depois você sabe onde que era o lado da frente, onde que era a frente, onde era o verso. Escama 1, terminada. A primeira aba, antes dela virar uma aba. Agora vem a parte em que você pode escolher entre brioche e cordão. Eu vou fazer brioche. Ó, a primeira abinha tá terminada. Tá vendo? Isso é um welt, que ele chama. Eu tô chamando de aba, não sei como é que a gente chama isso. Você faz um pedaço de tecido de malha, né? Meia na frente, tricô atrás normal. E daí na última carreira, que já é com a outra cor, você faz um ponto meia junto com uma parte de trás do tricô da primeira carreira de cor da outra cor que você pôs aqui, da cor B. Então aí ele dobra o tecido fica costurado, vamos dizer assim, e ele faz essa aba. Aqui eu vou fazer uma traquinagem e como eu não usei o mohair para fazer essa parte, eu vou usar o meu mohair para fazer o brioche.
que eu gosto de brioche com mohair. Pronto, a sessão de brioche está terminada. Então tem a sessão da escama, a sessão da aba e a sessão do brioche. Do brioche em duas cores. Eu quero mostrar uma coisa que eu acho que é interessante da gente fazer num chale complexo como esses chales do Steven West. Eu tava fazendo a minha última carreira da minha cordê e daí eu notei que tava faltando um ponto. Aí eu fiz o que ele falou, faz um ponto a mais, tá bom. Mas eu fiquei encafifada, eu falei, deixa eu olhar para ver o que aconteceu. E daí eu vi que na fileira de baixo, na terceira fileira da minha cor B, eu tinha que ter... Deixa eu ver se eu consigo mostrar aqui. Aqui, ó. Eu tinha que ter um buraco, aqui, ó, um buraco e dois juntos. Só que daí eu tenho... Não tem um buraco no meio, tá vendo? Eu tenho dois juntos aqui e dois juntos aqui. Eu não sei se eu pulei a laçada ou se eu fiz errado a laçada, mas você vê que fica diferente, ó, assim, dá pra ver direitinho, tá vendo? Então uma coisa que eu recomendo, principalmente quando tá um pouquinho no comecinho assim, eu recomendo, volta, porque o chale dele é uma coisa super estética, super geométrica. Depois, esse tipo de ponto vai ficar aparecendo. Uma coisa é aqui na aba, se você chegou no final e não tem os pontos, você faz um a mais, porque fica dobradinho, nem dá pra ver direito, tá vendo? Se aqui eu tivesse um a mais, praticamente você nem ia ver. Agora aqui é uma construção muito visível, tá vendo? Dá pra ver direitinho que tá faltando aqui, ó, um buraco. Claro, se eu já tivesse talvez aqui no chale, não sei, de repente, nem faz muita diferença. Mas eu recomendo sempre, de tempos em tempos, dar uma olhada no desenho, porque os desenhos do chale dele são assim, são muito regulares, entendeu? Então se você deixa de fazer um ponto, alguma coisa assim, às vezes aparece, fica aparente, e depois você vai falar, poxa, esse trabalho todo que eu tive, e eu vou ficar olhando para esse maldito erro o tempo todo, sabe? Então o que eu tô fazendo agora? Desfazendo. Eu poderia tirar da agulha e soltar os pontos, mas como esses pontos eu acho que eles são, principalmente esse ponto duplo, é muito delicado, eu prefiro voltar assim, ó, devagarzinho, ó, enfio a agulha aqui, tiro os dois pontos, tiro a laçada, enfio a agulha aqui no meio, tiro os dois pontos e tiro a laçada. Eu prefiro fazer assim devagarzinho. É quase como se eu estivesse tricotando ao contrário. Quero dizer, a meditação é a mesma. Em vez de fazer ponto, eu estou desfazendo ponto. Mas assim eu garanto que eu estou pondo todos os meus pontos na agulha, que eles não estão torcidos, que eu não estou perdendo ponto por aí, sabe? Eu, pelo menos, tenho tanto prazer em fazer quanto em desfazer, porque eu acho que a meditação é a mesma. Então, para mim, vale a pena. Também o que eu poderia ter feito é só desfeito esses pontos aqui, derrubado esses pontos aqui da agulha e descido para ver o que aconteceu. A questão é, como eu não sei bem o que aconteceu, eu acho que eu sei, eu acho que uma laçada escorregou. Talvez se eu tivesse só levantado esse ponto, daria certo. Mas aí a minha experiência é que depois, aí você começa a ver que não era isso, e daí você já não lembra mais como tava, e daí, enfim, eu prefiro desfazer, é pouco e vamos lá. Cheguei aqui no meu erro e eu acho que eu descobri o que aconteceu, foi isso mesmo. Eu acho que eu deixei cair essa laçada. Então, mesmo sem ter descido tudo,
Ó, eu vou criar um ponto aqui. Ha. E aí voltou minha laçada certinho. Então agora eu vou continuar da onde eu tava. Eu fiz certo, mas eu fiz o ponto errado. Ó, dá pra ver aqui? Todos eles são um ponto tricô, tá vendo? Que tem a barriguinha na frente. E daí o que eu refiz ele com um ponto meia. Não, ele não é um meia. Ele tá apertado só, deixa eu ver. Não, é isso mesmo, tá certo. Ele só ficou com outro formato porque ele é um ponto que não teve seu espaço, né? Ele foi feito depois. Não, tá direitinho. Nem dá pra ver. Agora sim. Agora deu o número certo de pontos. E meu chale tá todo regular. Agora sim. Pronto. Fim da primeira repetição. Se você olhar a receita, você vai ver que depois ela repete ele repete um monte de vezes esses mesmos pontos. Então eu terminei, vamos dizer assim, a primeira repetição da primeira pista, né? Essa daqui é a parte das escamas, que ele chama de escamas. Esse daqui é o que ele chama de welt, que eu chamo de aba, que faz uma dobra no tecido. Eu fiz a opção de brioche em 2 cores, mas aqui poderia ser também listras de cordão. Outra aba. Essa parte que são listras de laçadas, que tem os buraquinhos. E a terceira abinha. E acabou. Vamos ver o resto agora da receita. Gente, eu tô aqui chocada. Como eu falei pra vocês, eu vou lendo a receita. Eu dei uma passada de olho na receita e eu não assisti o vídeo até o fim, porque eu gosto de manter um pouco do mistério, como eu já falei. Eu acabei de me dar conta de uma coisa. Escama não é a primeira parte. Não é isso daqui que é escama. Escama é tudo isso! E vão ser 6 escamas. Por que eu me dei conta disso? Porque agora, onde está escrito escama 2, aí começa com cordão, igualzinho que a gente fez. E aí vai ter outra aba, e não sei o que lá, e não sei o que lá, não sei o que lá. E daí provavelmente a gente vai pegar, tá vendo que a gente tá pegando da borda. E provavelmente a gente vai fazer as outras escamas aqui, ou seja, aqui vai crescer, tipo, fazendo várias escamas. Esse homem é doido. Genial, mas doido. Como é que o cara pensa nessas coisas? Tô chocada. Ó, eu quero mostrar aqui que eu deixei os pontos que ele fala para deixar numa outra agulha, eu deixei no tubinho de silicone. E agora, na receita, ele fala pra gente deixar tantos pontos na agulha e depois pegar mais 2 que estavam em espera. Se eu tivesse com uma agulha, realmente era mais fácil, puxo pra ponta e passo, mas tem como fazer isso, tá vendo? Com o tubinho. Eu deslizo aqui o tubinho, eu prendi ele na minha agulha. Nossa, tá ruim esse... Eu prendi ele na minha agulha, então eu deslizo, pego 2, faço um loop de novo, puxo pra, né, me dar segurança, e aí solto. E aí eu trouxe os 2 pontos que estavam em espera para minha agulha de novo. Eu falei que as coisas são simples, né? Que basta olhar o vídeo, basta assistir. Ele simplesmente chutou o pau da barraca dessa vez, eu acho. Foi tipo tudo ou nada, sabe? Que coisa confusa. Não confusa. É super bem explicado.
Se a gente segue passo a passo, a gente chega lá, com certeza. Mas assim, não podia tricotar, tipo, normal, que nem todo mundo. Tem que fazer um negócio que vem pra cá, depois vem pra lá, depois volta, depois junta no meio. Aí você tem uma confusão de agulha se você tá fazendo brioche. Você tem que fazer com uma agulha, depois tem que deixar a outra aqui de reserva. Eu fiz 2 das escaminhas. E eu tava olhando agora pra ver pelo seguinte. Não sei se dá pra ver direito no vídeo. Essa foi a primeira. E a primeira eu fiz sem mohair nas abinhas e com mohair nessa cor de trás do brioche. E na 2 eu resolvi trocar. Então aqui eu fiz mohair e aqui no brioche eu fiz sem mohair. Dá pra ver, tá vendo? O rosinha, o rosinha dá pra ver a diferença. Um pouco de cor, tá vendo? De tonalidade. Quando mistura com o brioche ele fica um pouquinho mais claro. O outro não deu pra ver nenhuma diferença. É impressionante. O brioche parece que é exatamente da mesma cor. Eu preciso olhar pra ver se tá aparecendo. Eu não consigo. É exatamente da mesma cor. No vídeo parece um pouquinho mais diferente. Ao vivo parece exatamente da mesma cor. E aí eu queria ver como que vai ficar para saber se eu continuo, porque o que eu pensei aqui na minha cabeça? Eu pensei, se ele vai, porque são 6 escaminhas, e essa é a primeira, e a segunda ocupa exatamente metade dela. Então eu pensei, 1, 2, 3, depois 4, 5, 6. E aí então eu pensei, eu faço a primeira de um jeito, que nem eu falei, com um mohair de um determinado jeito, a segunda camada, ou seja, a 2 e o que eu achava que era a 3 aqui de outro jeito, e na outra fileira de outro jeito. Mas agora eu tô olhando um pouco mais pra frente do vídeo e tô vendo que não, ele continua, ele faz a 1, a 2, a 3. Depois a 4 fica do lado da 2. E agora eu já não sei o que eu faço, se eu mantenho o meu esquema de mohair. Ai, Steven, por que você tem que complicar tudo, meu amigo? Bom, vou pensar o que eu vou fazer. Bom dia, dia 2 do Mical. Hoje eu já tô acordando um pouco mais tranquila. Porque já foi a ansiedade, já fiz metade, eu acho que da pista 1, depois eu mostro como é que tá indo. Eu tô aqui com o meu café. E acabei de assistir todo o vídeo do Steven West. Não sei o que dizer. Eu acho que é muito de uma vez, sabe? De todas as vezes que eu fiz o chale dele, e principalmente, mesmo fazendo os anteriores, ou todas as vezes que eu fiz ao mesmo tempo, eu acho que nunca uma pista 1 foi tão complexa. Em vários sentidos. Ela é complexa no sentido de usar todas as cores, ela é complexa no sentido de usar muitas texturas diferentes, e ela é complexa no sentido de fazer esse tricô modular super complexo. Complexo assim, é simples, se você parar para pensar. São 4 texturas diferentes só, na verdade, que você repete, repete, repete. O problema é o modo como ele vai construindo. E aí, principalmente aquela escaminha do meio, que você tem que pegar ponto de um lado e pegar do outro, e você ainda tá fazendo brioche, e aí você tem coisa na agulha de espera e não sei o que. É muita coisa, sabe? Eu acho que... Enfim, eu nunca vi ele dar tanta... Vamos dizer assim, tanta complexidade logo na pista 1. Eu me lembro que o Twists and Turns, que foi o de 2022, é um que tem umas trancinhas no meio, assim. A pista 1 foi essa que era um listrado, eram só 2 cores, era um listrado de chevron, que você fazia cordão em uma das listras e malha na outra. Tá, super simples. Mas aí, além de você fazer chevron, né, então que você tem aumentos e diminuições, você também arrematava e montava pontos de tantos em tantos tempos. Então a gente ficava com umas bandinhas soltas. E ninguém sabia para que era, e depois a gente viu que era para você intercalar uma na outra e fazer essa trança. Que ficou lindo, super legal. Mas eu lembro que muita gente já reclamou, porque era logo na pista 1 e era complexo, não sei o quê. Esse, então,
Eu tava assistindo o vídeo agora e eu vi um dos comentários uma pessoa falando exatamente isso, falando 3 horas e 15 de vídeo só pra pista 1, onde eu fui me meter? Aí o cara explicou, não, é que é a minha primeira vez, é meu primeiro MCAL e justo nesse, tipo, você começou do jeito mais complexo do mundo, que é o que eu tava falando, né? Agora que eu chamei um monte de gente pra participar e convenci todo mundo de que era super simples, o cara foi lá e, tipo, detonou toda a minha ideia. Mas enfim, é legal, é divertido. E agora eu vou passar o resto do dia terminando a minha pistão. São 8h30 da sexta-feira e eu achei que eu ia poder fazer mais um pouco do meu chale misterioso. Pué, pué. Eu acordei hoje mais cedo do que o meu normal e consegui fazer um pouquinho, umas, sei lá, 2, 3 carreiras. Aí ia começar a minha rotina normal, levar as crianças para escola, voltar, tomar banho, tomar café. E eu fiz isso. E daí enquanto eu tava tomando café, eu terminei de assistir o vídeo do Steven. E daí eu tive a ideia de gravar uns vídeos para assessoria que eu tô dando. Eu combinei com o pessoal da assessoria de que eu não ia gravar vídeos, porque eu achei que não fazia muito sentido, dado que o Steven mesmo gravou um vídeo super completo, de mais de 3 horas, onde ele mostra passo a passo o que ele tá fazendo. Ai, um gordo aqui em cima. Onde ele mostra passo a passo tudo que ele tá fazendo na pista 1. Então, o que eu combinei com o pessoal da assessoria é que só ia dar as assessorias aos sábados, ou seja, tirar dúvida, mostrar como faz e tudo mais, mas quando surgissem dúvidas, né? Mas aí assistindo o vídeo eu tive a ideia e falei, poxa vida, por que eu não faço uma das conchas? E mostro as 4 sessões, que são na verdade as sessões que se repetem por toda essa primeira pista, né? Então tem uma sessãozinha de cordão, depois tem uma sessão de dobra, uma dobra de tecido, depois tem o brioche, outra dobra, depois tem uma sessão de buraquinhos e a dobra e acabou. E daí você repete essa mesma construção 6 vezes. E daí eu falei, não, é rapidinho, eu vou gravar. É rapidinho fazer, não é rapidinho gravar. Porque gravar, por mais que eu grave, vamos dizer assim, mais ou menos direto, depois você tem que baixar os vídeos, aí você tem que editar os vídeos, aí você tem que subir os vídeos para determinadas plataformas. Daí ele tem que, enfim, renderizar e tudo mais. Não é rápido. Editar principalmente não é rápido. E fora que uma coisa é você fazer tricô sentadinha no seu canto e outra coisa é você fazer demonstrando, explicando, falando. Você faz mais devagar, é natural. Então são 8h30 da noite e eu não terminei ainda de fazer todos os vídeos que eu queria fazer. São super simples, como eu falei, são 5, 6 vídeos curtos e não consegui ainda. E para completar, eu descobri que tem um erro no vídeo de brioche que eu preciso editar, mas o editor de vídeo resolveu que ele não quer mais abrir esse projeto, então eu não sei se eu vou conseguir editar, eu vou ter que fazer tudo de novo. E ainda falta uma parte para gravar e editar, é uma parte simples, mas assim, se ele não quer funcionar, eu não sei como é que vai ser. Daí eu tô aproveitando para baixar aqui uma atualização do meu notebook. Um pedaço do meu setup, não dá pra ver direito, mas eu faço isso aqui na minha mesa, daí eu tenho meu computador aqui na frente e aí eu fico aqui gravando com as duas coisas. Essa câmera ela tá num tripé, esse tripé fica aqui em cima, olhando aqui pra baixo. É assim que eu faço o meu setup e foi assim que eu passei hoje o dia todo. Juro que deve fazer... Eu acho que fácil deve fazer umas 12 horas que eu tô aqui. Eu parei, evidentemente, para buscar as crianças na escola, fazer almoço, mas o almoço foi relativamente rápido, comi, mas fora isso, eu tô aqui direto. Tá vendo, amigas? Isso é quanto eu amo vocês. Será que amanhã eu consigo passar uma boa parte do meu dia fazendo tricô? Amanhã tem assessoria, às 5. Tomara que seja divertido. Bem-vinda de volta. Bom, depois que vocês viram todo o processo de
primeiro encontro com a receita nova e de começo do chale. Eu vou mostrar pra vocês como é que tá ficando. De novo, contém spoilers. Meu chale tá ficando assim, ó. Então essa daqui é a conchinha 1, a conchinha 2, a conchinha 3. Agora eu tô fazendo a conchinha 4. E depois falta a 5 e a 6 e esse é o fim da pista 1. Como eu mostrei pra vocês, eu tô usando o tubinho mesmo, tá vendo? Eu acho mais fácil. E tá sendo super tranquilo, eu acho, de fazer assim desse jeito. Porque daí 2 agulhas não ficam me confundindo e o tubinho de silicone é muito mais maleável. Então, pra mexer o chale pra lá e pra cá, pra mim tá sendo perfeito. Se você tiver esse tubinho, pra mim, eu acho que é a melhor escolha. No final das contas, eu até gostei da minha escolha de cores. Eu acho que ficou interessante, porque essa cor que eu falei que eu gostava bastante acabou ficando bem proeminente e ficou legal aqui atrás essa cor não tão gritante. Enfim, tá sendo divertido fazer. Eu quero aproveitar e mostrar pra você o Shawlography, que eu tava fazendo, eu mostrei o comecinho dele e eu parei, eu fiz ele até quarta, e aí evidentemente desde quinta até agora eu não peguei nele ainda, mas ele progrediu bastante até. Então esse daqui é o Shawlography, que eu tô fazendo com o merino da Jaque, do Urds Atelier, que eu já falei pra vocês. Eu tô amando trabalhar com esse fio e tô amando o chale, tá ficando lindo. Eu fiz esses I-cords, esse camarãozinho de I-cord aqui, que eu achava que ia ser absolutamente impossível de fazer. E no final das contas foi bem tranquilo, eu fiz bem rapidinho. Eu parei aqui e daí foi o que eu falei no vídeo. Agora a próxima sessão é justamente a dobrinha que tem nesse chale novo, que são esses welts, né? Mas eu não pude pegar nele ainda porque agora, coitadinho, ele perdeu como a gente diz, a relevância. Não a relevância, ele perdeu a prioridade. Então é isso, espero que você tenha gostado, espero que você tenha curtido me acompanhar na descoberta do chale. E vamos ver o quanto que vai progredir até a semana que vem. Então é isso, até a semana que vem.